Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Ele disse que não tem nenhum tipo de preconceito com pauta, que não fez nenhum acordo, mas que também não pode ter preconceito em discutir aqueles temas que o Colégio de Líderes considere relevantes. Bom, no momento 14 de agosto de 2025, horário 16 horas 54 minutos. No momento que nós íamos apreender a aeronave russa, ela decolou e se evadiu para Venezuela. Não sabemos se está em trajetória para Venezuela, mas está sendo acompanhada pelo satélite estelar. Então, as tropas já estão se posicionando no Distrito Federal, Brasília, também em 26 estados, para evitar o atentado terrorista a mando de Luiz Inácio Lula da Silva, Alckmin e os partidos de esquerda do PT e outros, que determinaram extinguir com 200 mil e 300 favelas em 26 estados e no Distrito Federal. Estes filhos da puta, Luiz Inácio Lula da Silva, Alckmin e os partidos comunistas, conjuntamente com o MST, todos eles querem atentar contra a população carente do Brasil. 2 milhões e 300 mil favelas que existem em 26 estados e no Distrito Federal. Torno a repetir, Brasília já está tomada pelas tropas especiais. Fomos tomar o avião russo e ele se evadiu. Então já estamos permanente no Distrito Federal. As forças especiais do Exército, da Marinha e da Aeronáutica dos Estados Unidos da América e também em 26 estados. A captura dos terroristas do Partido dos Trabalhadores, que não é partido, é uma célula terrorista, que eles usufruem de dinheiros que seriam para a ONU, que seriam para os Médicos Sem Fronteira, um monte de nomenclatura que arrecada dinheiro para financiar o terrorismo. Então o objetivo deles é destruir 2.300.000 favelas em 26 estados e no Distrito Federal. Então as tropas dos Estados Unidos da América estão para evitar que estes filhos de uma puta comunistas façam esse atentado, porque eles querem colocar toda a população do país refém, como fez Mao Tse-tung na China. Então torno a repetir, atenção, atenção contra a espionagem do Exército, da Marinha e da Aeronáutica do Brasil
Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, as células terroristas que se estabeleceram no Brasil desde Sarney, elas estão agendadas e arrecadando dinheiro para pagamento de terroristas. E estes terroristas querem destruir 2.300.000 favelas em 26 estados e no Distrito Federal. Nós já tomamos o aeroporto de Brasília, estamos já em toda Brasília posicionados, os Estados Unidos da América. Estamos com todas as tropas, especialistas para a captura. Viemos pegar o avião russo e estamos ao combate do narcoterror, que o objetivo deles é destruir 2.300.000 favelas. Torno a repetir, o Luiz Inácio Lula da Silva, que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, o Alckmin, o Partido dos Trabalhadores e os partidos comunistas, eles estão agendados para destruir 2.300.000 favelas. Já está tudo visto, provas irrefutáveis. Então o Exército, a Marinha e a Aeronáutica dos Estados Unidos da América se posicionam em 26 estados e no Distrito Federal. As capturas já estão programadas. Hoje, dia 14 de agosto de 2025, horário 16h58. Já estamos à procura e à prisão imediata destes filhos de uma puta. Porque outra palavra não cabe para esses mal-paridos. O objetivo deles é o mesmo de Mao Tse-tung, porque eles são maoístas. A Orcrim Foro de São Paulo, Grupo de Puebla, tem por objetivo destruir 2.300.000 favelas. Escuta, Luiz Inácio Lula da Silva, Alckmin e partidos comunistas, filha da puta. Toca num favelado, filha da puta. E tu vai ver como tu vai morrer, filha da puta. No aço, seu filha da puta. Vocês querem destruir o povo brasileiro? Não vão conseguir, seus filhos da puta. Vocês pensaram que jogar brabata, jogar conversa fora. Aqui ninguém estava interessado no Brasil, estava tudo indo tudo bem, até que chegou esse filho de uma puta, que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, o Alckmin, a puta que o pariu, querendo entregar o Brasil à China, à ditadura da China, à ditadura da Rússia. Foi tudo pro caralho, seus filhos da puta. E conforme determinação, meu Pix é meu e-mail, oscaranibaltiapano@gmail.com. Meu Pix, meu CPF, 510-466-44734. Meu Pix é meu telefone celular, WhatsApp, 5521-997420789. Não me liga para encher o saco, porque tenho 60 agências de inteligência grampeado o meu telefone. Quiseram derrubar meu telefone várias vezes para não fazer as lives para os generais em campo que estão na caça desses filha da puta, traidores à pátria do Brasil, traidores ao povo brasileiro, que colocaram taxas, colocaram impostos, roubaram todos os aposentados, filhos de uma puta, assassinos mal paridos, escarrados, esse Supremo de filha da puta, esse André da Superintendência da Polícia Federal, o Lewandowski do Supremo Tribunal de Justiça, tá todo mundo fudido, vai todo mundo pro calabouço ou morre, filha da puta, entenderam?
Quem está falando aqui é o interventor, o senhor Oscar Aníbal Chapano, arbitragem internacional, justiça paga no cargo corregedor-geral pela segunda vez na intervenção desta administração desses filha da puta. E como disse Sarney, o touro tá bravo e tá solto. E como diz os caralho, a locomotiva está sem ordem, está já ávida pro combate, seus filha da puta. Viraliza aí. Muito boa noite, no momento, bom dia, muito bom dia. Hoje, dia 14, quinta-feira, dia 14, horário, 0h54. Atenção, atenção, contra-espionagem do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Atenção, CEBIM, ABIN, Polícia Federal, Departamento da Polícia Civil, Polícia Militar. Atenção, tropas dos Estados Unidos da América, Comando Sul, NATO, OTAN, Pentágono, submarinos nucleares, atenção, satélite interestelar. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapano, já com o relatório na identificação do mandante, que é o réu, espia, sabotador, inserido na Lei de Segurança Nacional Internacional da Secretaria do Tesouro dos Estados Unidos da América. O nome dele é Barroso. Ele ocupa a membresia do Supremo Tribunal Federal, ocupa a presidência do Supremo Tribunal Federal do Brasil. Este elemento, ele procedeu a adquirir os microchips solicitados a USAID, ao diretor-geral da CIA, do administrador Biden, o fornecimento destes chips e ser implantado nas máquinas de votação do escrutínio às eleições entre Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva. Tudo isto já com vastas provas, tudo isto com depoimento. Então, hoje, dia 14 de 2025, 14 de agosto de 2025, horário 0h58, estamos procedendo já com o acautelamento, a prisão imediata destes elementos do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal. Já temos os crimes caracterizados, eles procedem como se não houvesse nenhuma possibilidade de serem extraídos da República Federativa do Brasil, como se algum elemento os impedisse de serem levados à prisão imediata. Então, quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapano, árbitro, arbitragem internacional, justiça paga, justiça particular. Estamos em guerra mundial contra o narcotráfico e identificamos já os operacionais no Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal. O indivíduo que adulterou as urnas eletrônicas, o nome dele é Barroso, ele solicitou ao superintendente da CIA dos Estados Unidos da América, da administração Biden, este forneceu o chip que adulterou os resultados das urnas eletrônicas. Ele assim procedeu com vastas provas, fatos, atos e circunstâncias que o incriminam e também o Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal. Eles voltaram à cena do crime, vão assumir em setembro
o, o Fachin era o encarregado que comprou o computador sem licitação para a manipulação desse mecanismo de adulteração de resultado, esse microchip obtido com o especialista da administração Biden, o Saidi. Tudo já com todas as provas. Então, esta organização ela vai ser detida imediatamente. Luiz Inácio Lula da Silva, também o Alckmin, também os que compõem toda esta organização criminosa que já foi caracterizada, já está todo mundo com fatos, atos e circunstâncias. Conforme determinação, meu Pix é meu e-mail, oscaranibalchapano@gmail.com. Meu Pix é meu CPF 510-466-447-34. Meu Pix é meu WhatsApp celular 5521 99742 0789. Por favor, nos ajudem. Agradecemos a todo este povo maravilhoso que amamos muito e temos a satisfação de poder ajudar a combater estes indivíduos que ocupam cargos no governo como funcionários públicos, corruptos, espiões, sabotadores e corruptos, ou seja, não tem, são traidores à pátria, né? Porque eles se venderam por dinheiro que eles não vão conseguir gastar, sabe? É uma desgraça, é uma sedução, eles se seduziram por um papel. Eu não sei em que eles gastam tanto dinheiro, porque não dá para gastar o dinheiro que eles roubaram. Já está tudo confiscado. E vamos proceder agora já de madrugada. Hoje é quinta-feira, 14 de agosto de 2025, horário 1h da madrugada, 01 minuto. Barroso, ele foi o que estabeleceu os chips nas urnas eletrônicas com a assessoria do diretor-geral da CIA no governo Biden. Eles inseriram esse chip que veio a modificar o resultado das eleições do senhor Bolsonaro com o Luiz Inácio Lula da Silva. Tudo já com vastas provas. E tudo já encaminhado. Já colocamos as matérias com os youtubers e também com as autoridades. 60 agências de inteligência com a certidão do Common Law e do Civil Law em todo o planeta. Todo mundo já sabe deste procedimento. Por favor, viralize isto o máximo possível. Tenham uma boa quinta-feira, 14 de agosto de 2025, horário 1h da madrugada, 02 minutos. E já estamos procedendo com as prisões. Por favor, se pede às autoridades que não confrontem, porque nós temos autorização para proceder e levá-los acautelados imediatamente. Entenderam? Eles vão para Alcatraz. Tenham um bom dia, isto tudo já é um fato e vamos proceder. Ninguém vai se meter, não há ninguém que os possa assessorar ou repelir esta ação.
quem fizer algum tipo de confronto será abatido letalmente pelas tropas dos Estados Unidos da América. Maiores informações entraremos em contato. Viralize isto o máximo possível. Isso será no dia de hoje, quinta-feira, dia 14 de agosto de 2025. Vamos ver se passa pela televisão. Um bom dia. Muito bom dia. 14 de agosto de 2025, horário 8h26 da manhã. 14 de agosto de 2025, 8h26 da manhã. Já temos as medidas autorizadas para a invasão com as tropas do Exército, Marinha Aeronáutica, da OTAN, da NATO, do Pentágono, do Comando Sul, do submarino nuclear, do satélite intraestelar, da Aeronáutica, da Marinha, para o combate direto aos líderes dos cartéis que estão posicionados no Supremo Tribunal Federal em 17 países, no Parlamento em 17 países, em governos de estados em 17 países, em prefeituras de governos de 17 países e também as suas autarquias, funcionários públicos, narcoterroristas, líderes de cartéis do narcotráfico. Dentro das autarquias e estados de defesa, Marinha, Exército, Aeronáutica de 17 países, polícias federais de 17 países, polícias militares, polícias civis. Então o combate, ele é guerra mundial nuclear contra o narcoterrorismo estabelecido na América Central, na América do Sul e no Caribe. Os seus líderes já identificados, os que têm a datiloscopia e o DNA notoriamente auditados. Temos um que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, que ele é um plágio, não é de quem ele diz ser, ou seja, as datiloscopias dele não bate, o DNA dele não bate. Então está a vaga da presidência da República Federativa do Brasil, vaga, ou seja, não existe o presidente da República do Brasil. Quem está ocupando a falsa identidade é um plágio que foi colocado, submetido por emissoras de televisão, TV Globo, Sistema Globo de televisão, repetidoras, jornais. Então estamos à procura imediata deste elemento. Luiz Inácio Lula da Silva, Alckmin, que é um terrorista já com vastas provas, que comanda as milícias do Irã no território da República Federativa do Brasil. O que eles pretendem no Brasil é totalmente terrorismo. Eles estão querendo destruir 2.300.000 favelas, jogando bombas napalm e também maletas de nanotecnologia
de bombas nucleares. Estamos também arrestando, com todas as forças do Exército, Marinha e Aeronáutica, aos aviões localizados nas cabeceiras de fuga imediata de 2 aviões Hércules russos, que têm a captura mundial por se tratar de guerra mundial nuclear. Já estamos tomando todas as providências. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapano, árbitro, justiça particular, justiça paga, arbitragem internacional no cargo, corregedor-geral, que investiga 196 países, seus planos quinquenais de funcionários públicos que estão no conluio destas milícias terroristas de narcotraficantes, querendo se perpetuar e submeter o mundo árabe para controle dos seus ativos e bens. Eles tramam exterminar com toda a nação árabe. Então nós não permitiremos. Israel está na defesa da população do mundo árabe, como também os Estados Unidos. Então descobrimos estes países e também os financeiros, ou seja, quem paga para que isto tudo continue. Chegamos à administração de Biden, Obama, Bush, Clinton, e também os superintendentes que ocuparam as empresas de recursos que foram otorgados para esses 17 países e para a Europa, para a África, para a Oceania. Estamos procedendo com força letal, com o exército dos Estados Unidos da América, através da outorga da Secretaria do Tesouro dos Estados Unidos da América. Estamos já procedendo com esta ativos posicionados já no Atlântico, no Golfo da América, no Pacífico, no Polo Norte, no Polo Sul. Este combate procede hoje, dia 14 de agosto de 2025, horário 8h34 da manhã. O modus operandi deste falso espia, ou seja, ele é espião da China. Ele foi colocado para vilipendiar 26 estados e o Distrito Federal da República Federativa do Brasil, confiscar através de outorgas a liberar o dinheiro do povo brasileiro, e que com isso eles financiaram os terroristas em todo o planeta. Então esta administração, ela é uma administração terrorista, de narcotraficantes. O GovBR se encontram envolvidos bancos e também cartórios de corretoras notoriais. Tudo já estabelecido. Nos chamou a atenção de que o maior salário vigente no país, Brasil, é do proprietário de cartórios. Ele ganha por mês 540 mil reais. É o maior salário. E isto tudo nos fez investigar qual o processo é para dar a habilitação
a todo procedimento de confisco financeiro, terras, imóveis, tudo através da assinatura monocrática do ministro Toffoli, esse filho de uma puta, Gilmar Mendes, Barroso, que pagou todos os líderes dos partidos do Brasil para escolher os que iriam votar a favor das urnas que foram adulteradas para que este procedimento fosse executado, ou seja, urnas sem a impressão das notas de votos das urnas. E tudo isto foi já identificado com a delação do superintendente da CIA, do governo Biden, Bush, Clinton, Obama, tudo já identificado. Então Barroso pagou 9 milhões para cada líder de partido político. Então as urnas foram adulteradas na votação do pleito Bolsonaro-Lula. Temos também o sequestro através do crime de perfídia, crime de guerra, onde sequestraram e mantêm em intimidação de o sujeito, para ser solto, assume que ele cometeu crime, quando ele não cometeu crime nenhum. É um crime de tortura. Não sabemos o paradeiro do deputado que se encontra com a perna infectada. Também não sabemos do paradeiro de todos que tinham sido otorgados a outorga de contratos de assumir a culpa e que retornaram aos presídios. Então, Alexandre de Moraes, filho de uma puta, Zavascki, Dino, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes, Toffoli, Zanin, Lewandowski, André da Polícia Federal, todos vocês, seus filhos da puta, vão encontrar o aço na ponta ou se entregam imediatamente, abdicam deste governo filha da puta. Hoje, dia 14 de agosto de 2025, não temos paciência. Como diz Sarney, o touro tá solto. Quem vai deter o touro? Como diz Oscaralho, quem vai deter a locomotiva? Já chegamos e estamos procedendo. Tiro, porrada e bomba, seus filhos da puta. Hoje estamos com todas as tropas, porque vocês querem acabar com a população que mora em 2.300.000 favelas. Toca num favelado, seu filho da puta! Toca, o fantoche filho da puta! Que diz que você é a favor dos mais pobres. Tu é um filho da puta, mentiroso, ladrão! Que já morreu, e quem tá aí no teu lugar é pior do que o morto. Ouviu, Luiz Inácio Lula da Silva? E a puta que te pariu! Você é o Alckmin! Entenderam? Vamos pra puta que o pariu! E conforme determinação, meu Pix é meu e-mail, oscaranibaltiapano@gmail.com. Meu Pix é meu CPF, 510 466 44734. Meu Pix é meu telefone celular. Não me liga para encher o saco, porque ele é totalmente grampeado por 60 agências de inteligência.
5521 997420789. Encara, filha da puta! Tenta a sorte! Meus amigos e amigas patriotas, quem vos fala, Mestre Dinho, hoje dia 14 de agosto do ano de 2025. Acabamos de assistir a live do juiz Oscar Aníbal Chapão. Sempre live sensacional. Na sequência, vamos assistir as matérias. Meus amigos e amigas, tem uma matéria quem vos fala, Mestre Dinho. Hoje, dia 14. É um conteúdo agosto que do ano de eu fiz para o canal o Deus, Pátria, Família, Edmundo Amado, desse editorial. Crueldade em nome da defesa da democracia. Está aqui essas duas senhoras. Certo? Uma de 74 anos uma matéria. E as outras matérias são sempre aquelas matérias que o juiz Oscar Aníbal Chapão, vamos lá, ele tem o cuidado de selecionar essas matérias e todos os dias exibir o maior número para o mestre de troféus e o mestre caça com bastante satisfação, defesa né? da Porque democracia. quando a gente faz um trabalho que a gente Alexandre de Moraes gosta, é claro decidiu que na semana passada que certo é que se a gente fazendo tudo, né, com amor, né, a palavra amor, ela representa vários sentidos. De hoje, o amor do trabalho, do ano de 2023. a dedicação. E, portanto, meus amigos para a academia, amigas patriotas, o motivo alegado por Moraes vamos lá revogar a prisão domiciliar as matérias do suposta violação das regras de uso das presta atenção, meus amigos, eletrônicas. São matérias de utilidade de ambas as idosas nacional. O episódio todo recheado de árbitros. A matéria que o mestre vai colocar, né? É uma matéria do ponto de vista jurídico. Eu sou assinante especialmente da Gazeta do Ponto. E foi através da Gazeta do Povo que sempre eu entro no site. 72 anos. Certo? Então, a matéria, né? Que inicialmente aqui eu vou passar logo a matéria do mestre do canal. Já foram condenadas no Supremo. É um canal novo. Pacote completo Deus, de Pátria e Família. Edmundo Amado. Ainda que, a Procuradoria Geral da República não tivesse coletado nenhuma evidência que essa matéria cometendo qualquer tipo tudo mais ou menos de resumo, vandalismo ou que aconteceu no dia 8 de janeiro, aquelas do governo prisões, Lula. Aquelas prisões ambas que esse senhor, vítimas, eu não falo nem o nome dele, esse ministro aí, de Moraes, que em junho, que esse ditador, 2024. Esse ditador, voltaram para a cadeia, os dias desse ditador réus e está contado, porque nós temos um presidente do país. Igual Trump, depois dos Estados Unidos, voltaram a cumprir prisão domiciliar, revogada na semana para fazer passada. o quê? Enviar para o juiz Oscar Aníbal Chapão, ele falou aí na live dele precárias, que o próprio Trump atestou vai mandar provas dele para duas idosas doentes. Por quê? Porque residência está acontecendo no nosso país, meus amigos e amigas patriotas. É crueldade. Eu vou tratar assim para não dar outro nome. Isso é uma palhaçada. As duas mulheres, certo? Essas pessoas aí do Congresso Nacional, uma grande parte, inclusive Iraci, o presidente da República e muitos do STF, eles estão
trombose. Estão ligados uma juntos no com os terroristas, traficantes e comunistas. É a verdade que está acontecendo. Isso tem de acabar. Não só do Brasil. O quadro porque quem manda em qualquer país é ainda pior. Sabe quem é que manda? Osteoporose, eu vou falar no plural. São os patriotas. Aquela prisão de 8 de janeiro foi uma prisão ilegal. Eu não sei porquê. Tem hora que o mestre de ouro eu fico um pouco revoltado. Tem de ser retirado. Cadê os homens desse país? Ela pesa cerca de 40 esse pessoal aí, não é do Congresso Nacional, Legislativo, de rodas para os senadores, eles têm condições de reunir, tem maioria, não é nada fazer até um impeachment de Moraes e de quase todos esses visitas ministros que estão lá no STF. A gente não pode falar do STF, mas a gente pode falar dos ministros, dos ditadores. Vocês lembram esses momentos que corresponderiam o que fizeram com Saddam Hussein, aquele ditador lá do Iraque? Ele pensou que ele poderia fazer tudo. E tem alguém que fala, mandou outro país, Iraci não pode, volta para a cadeia. Moraes afirmou repetidas vezes que qualquer deslocamento para consulta médica ou realização de sessões de fisioterapia deve ser previamente autorizado pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de conversão da prisão domiciliar em prisão preventiva, com exceção de situações de urgência de emergência que deveriam ser justificadas. Eu conheço esses tipos de gente, esses comunistas, esses terroristas, esses traficantes, paranoia controlada com a força de Deus. E que transformou o STF colocar esses canalhas todos tratamento médico e vai acabar com essa esculhambação que está aí. Condenados do Brasil inteiro e minhas amigas, bem como seus advogados. Vamos agora acionar a cúpula do judiciário brasileiro toda vez que for preciso marcar uma simples consulta médica ou fazer fisioterapia, algo que poderia muito bem ser descentralizado. Por exemplo, por meio da vara de execuções penais mais próxima. Não exageramos se dizemos que este parece um sistema desenhado para ser desobedecido e, com isso, justificar as prisões em regime fechado dos considerados inimigos da democracia. Não se trata apenas de um abuso jurídico, já que o artigo 117 da Lei de Execução Penal concede o direito à prisão domiciliar para condenado maior de 70 anos e condenado acometido de doença grave enviar para o sistema prisional, cujas condições precárias o próprio Supremo atestou por unanimidade. 2 idosas doentes com residência fixa. É crueldade pura, a ponto de Moraes descrever musculação, hidroginástica e pilates como atividades recreativas e não de reabilitação médica. O caso de Clériston Pereira da Cunha, que morreu na Papuda antes mesmo de ser julgado, aparentemente não assinou nada a ninguém. Pelo contrário, se no caso dele havia os pareceres da PGR pedindo que fosse solto, nos casos de Iraci e Vildete,
A PGR não mexeu um dedo pela dignidade das idosas. Mais uma vez, exibidas como exemplo do que acontece àqueles que nossa juristocracia antidemocrática escolheu como inimigos. Meus amigos e minhas amigas, é lamentável e revoltante. Isso tudo corresponde à pessoa que não é temente a Deus. Quando uma pessoa não é temente a Deus, ela não participa, né? Não acredita, não tem um coração, voltado para o nosso Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo resumiu em 2 mandamentos. Não é que ele resumiu, mas esses 2 mandamentos, que está por exemplo, na Bíblia, no Novo Testamento. Os 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Se você, seu ditador Moraes, se você não é um temente a Deus, você fez tudo aquilo que desagrada a Deus. E é claro que com certeza, eu aqui não quero falar sobre o seu fim, certo? Eu sou ser humano, certo? Mas quando a gente vê terroristas, traficantes, comunismo, fazendo absurdos, certo? A gente que é do bem, a gente que é temente a Deus, Vou tornar a repetir os 2 mandamentos que está no Novo Testamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Se você não amar a Deus, você não ama o próximo. Porque se você amar a Deus e não amar o próximo como a ti mesmo, Deus, olha, é o seguinte, você olha, fazer como é que fala? Falar sobre aqui um conteúdo desse, a gente fica revoltado. Isso é coisa daquela época, da pedra lascada. E o que eu fico admirado é porque apareceu Trump para colocar esse senhor na cadeia. Ele é um perigo. Ele é um perigo para a população. E ele só faz isso com os patriotas, certo? Eles querem acabar com os patriotas. Eles querem eliminar os patriotas. Atenção, legislativo, vocês legislativo que são também responsáveis por tudo isso que está acontecendo, certo? E o que esse senhor está fazendo com o Bolsonaro? Bolsonaro está aceitando. Bolsonaro é um homem inteligente. É claro que Deus, ele é perfeito e Deus vai dar o que cada um merece, ok? Se você, qualquer cidadão, que você é ditador, vocês já sabem, que, é claro, precisa falar, certo? Como aconteceu aí com o Saddam Hussein e outros. Gente, eu quero aqui passar para vocês aí do canal Deus, Pátria e Família, Edmundo Amado. Quem vos fala aqui, Mestre Dinho. Mestre Dinho aqui, eu quero aqui voltar aqui, encerrar aqui, colocar aqui a imagem dessas 2 idosas, Vildete, Iraci. Eu não sei se vocês estão assistindo esse conteúdo do Mestre Dinho. Eu tenho vontade de chorar. Eu, sinceramente, eu não acredito, mas não é o problema de acreditar, é que está acontecendo. Essa maldade, essa perseguição política, o que aconteceu em 8 de janeiro, não foram os patriotas, foram eles que fizeram isso. Então eu quero encerrar. Bom dia,
boa tarde e boa noite ao planeta Terra, especialmente aos patriotas, a vocês que estão presos ou presas, né? Tem pessoas que já morreram, ou eu não sei quantos foram, né, dos falecimentos, certo? Eu não sei o que vai acontecer na justiça aí, né? Na justiça aí, que Trump está usando aí, magnífico, não é isso? Então, fui! Diretamente do Brasil, quem vos fala, Mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Repito! Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro! Jesus, meu rei, preciso de ti, te seguirei por onde quer que for, mais perto quero estar, sempre hei de suplicar, nos conflitos com o tentador, Jesus me fará vencedor, no nome do Senhor Jesus, o inimigo é amarrado, com o poder do meu Deus, me guardando, me livrando. Está se fechando cada vez mais rápido. Como mostramos hoje cedo, Donald Trump aumentou a recompensa pela captura de Nicolás Maduro, confiscou 700 milhões de dólares do ditador e já colocou tropas americanas a caminho do sul do Caribe, em direção à Venezuela. A pressão está no limite e o recado é claro: o tempo de Maduro está acabando. Hoje pela manhã, eu recebi uma informação de que o Maduro estaria negociando a sua fuga com Vladimir Putin para fugir para a Rússia, ele e sua família. Eu fico com receio de dar esse tipo de informação porque não saiu em nenhum jornal, não saiu em nada que a grande matéria tenha divulgado, mas algo de estranho aconteceu nos céus da América do Sul nesses últimos dias e tudo isso me chama muita atenção e todos os pontos parece que começaram a se intercalar e se ligar. Um avião russo misterioso, que já está inclusive na lista de sanções dos Estados Unidos, pousou em Brasília no último final de semana sem qualquer explicação oficial convincente. Ninguém falou nada sobre esse avião. Não se sabe se desceu alguma coisa, se subiu alguma coisa, se desceu pessoas ou se pessoas embarcaram. Acontece que, pouco tempo depois, essa aeronave seguiu diretamente para Caracas, na Venezuela. Passou pela Colômbia e passou por mais algum outro país, já já você vai entender. E agora, segundo os registros de voo, o próximo destino desse avião é Moscou, na Rússia. Será que dá para ligar as coisas aí? Esse trajeto, ele levanta suspeitas de uma possível operação secreta. Seria transporte de valores? Transporte de armamentos? Transporte de drogas? Seria uma reunião de emergência? Ou pior, será que Maduro já está preparando a sua fuga para evitar ser capturado? Com as tropas dos Estados Unidos se aproximando e a pressão internacional crescendo, essa movimentação parece estar longe de ser coincidência. Nós vamos destrinchar tudo isso agora nessa transmissão. Por isso eu peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal. Agora, 643 mil inscritos. Já já a gente bate 650 mil. Mas tem muita coisa estranha vindo no ar.
Hoje pela manhã, eu soltei na matéria aqui no canal essa notícia. Militares dos Estados Unidos enviam forças para o sul do Caribe contra grupos de drogas. Tudo isso aqui já está claro. Bloqueou 700 milhões de dólares e os Estados Unidos começou a movimentar suas tropas para a Venezuela, para o sul do Caribe. Logo depois, agora a gente vai tratar sobre esse avião. O avião da Rússia foi sancionado pelos Estados Unidos, chegou ao Brasil. A aeronave Ilzin IL-76, sancionada pelos Estados Unidos, pousou no aeroporto de Brasília nesse último domingo. Ela pousou lá por volta das 8 horas da manhã. Esse avião, com matrícula RA78765, pertence à empresa de carga russa Aviacon Zitotrans. Desde 2023, a companhia é alvo de sanções da Agência de Controle de Ativos dos Estados Unidos, a OFAC, a mesma que sancionou o ministro Alexandre de Moraes. Segundo o governo norte-americano, a retaliação é uma resposta ao suposto transporte de material militar da Rússia para países como a Venezuela e nações da África, o que viola outras sanções aplicadas contra Moscou. A aeronave, que costuma ser utilizada para fins militares e civis, decolou de Moscou no último dia 5 de agosto e passou pelo Azerbaijão, Argélia, Guiné, antes de pousar em Brasília. A Metrópolis apurou pelas características da aeronave se tratar de um cargueiro. No entanto, até o momento não está claro qual o motivo, qual o objetivo da chegada desse avião no Brasil. E pelo que eu sei, pelo que foi informado, tá, esse avião ele não tem autorização para pousar no Brasil. E aí eu lhe pergunto, como é que a Força Aérea Brasileira, você que está aí no chat, como é que a Força Aérea Brasileira autoriza um pouso de um avião desse? Tudo no silêncio, tudo no sigilo. E aí que tá. Tem coisa esquisita. O que se sabe sobre o mistério do avião russo que esteve em Brasília sem a autorização do Congresso? E já eu vou te mostrar quais são os próximos passos desse avião. E é aí que vai interligar tudo. Será que o Maduro está fugindo para evitar, né, as retaliações, prisões que podem vir dos Estados Unidos? O mistério em torno de um avião cargueiro russo, de uma empresa sancionada pelos Estados Unidos, toma conta do Aeroporto Internacional de Brasília. Entre funcionários, motoristas de aplicativos e taxistas e membros de empresas privadas que operam no aeroporto, a informação sobre o pouso é cercada de curiosidades e desconfiança. Trata-se de um avião modelo tal, cargueiro estratégico, frequentemente usado para transportar equipamento militar pesado. Ele é operado pela empresa Aviacon Zitotrans, que foi incluída na lista de sanção dos Estados Unidos, como já mencionado para vocês. Mas, entre parlamentares, profissionais de segurança e pilotos, o sentimento não é de deslumbramento, mas é de desconfiança e revolta. Por que deslumbramento? Porque é um avião grande, gigantesco. E quem gosta da aviação fica deslumbrado vendo aquilo. Mas para os parlamentares, para os pilotos e para os profissionais de segurança, isso aqui gera uma desconfiança. Abre aspas. Nenhuma belonave ou aeronave, nenhum equipamento militar pode estar presente no Brasil sem autorização do Congresso Nacional. E nós não percebemos nenhuma informação do governo. Ficamos sabendo apenas pela imprensa, disse o general Girão do PL do Rio Grande do Norte. A aeronave russa, para vocês terem aí o conhecimento, ela pode transportar de 28 a 60 toneladas de carga e acomodar até 145 soldados. Além da Rússia, as forças aéreas de países como a China, Síria e Irã têm ou já tiveram aeronaves deste modelo. A última parada do cargueiro russo havia sido o aeroporto de Conakry, na Guiné, que vem sendo utilizado pelo Africa Corps. Quem é Africa Corps? É um grupo mercenário subordinado ao governo russo que sucedeu o Wagner Group. Daquele Prigozhin, lembra aquele cara que era opositor ao Vladimir Putin durante a última guerra, aí de tudo que está acontecendo, que misteriosamente, parece que o helicóptero dele explodiu no ar? Misteriosamente,
essa história toda está cercada por mistérios. Então, essa empresa Africa Corps utilizava esse avião para distribuir armamentos pelo continente africano. Abre aspas. A população brasileira tem o direito de saber com total clareza qual a natureza da carga transportada, quem são os tripulantes e qual a missão que essa aeronave veio cumprir em nosso território. A soberania e segurança nacional exigem respostas imediatas, especialmente quando o governo parece criar deliberadamente atritos com nações parceiras, declarou Bittar, do Partido União, que protocolou requerimentos de informações direcionadas ao Ministério da Defesa e ao Ministério das Relações Exteriores para que prestem esclarecimentos. Se o requerimento for aprovado, o governo terá 30 dias para responder. Esse pouso em Brasília é envolto de mistério e desperta curiosidade. Beleza. Até então, a gente está passando informações sobre o avião, para que vocês saibam qual é esse avião e o que ele faz, né? 60 toneladas podem ser carregadas nesse avião. E aí vem a notícia pelo Aeroin, que é um site que fala só sobre aviação. Após deixar Brasília e passar por Bolívia e Colômbia de Petro e Evo Morales, avião russo sancionado pousa na Venezuela. Logo hoje e logo agora, que nós temos os ministros do Supremo Tribunal Federal sendo sancionados pela Lei Magnitsky, a mesma lei que sancionou esse avião. Hoje que os Estados Unidos informou e avisou ao mundo que eles estão mandando tropas para a Venezuela, para o sul do Caribe. E logo hoje, que foi veiculado no Brasil, mas tudo isso saiu ontem aqui nos Estados Unidos, que os Estados Unidos apreendeu mais de 700 milhões de dólares do Nicolás Maduro. Agora ele pousou na Venezuela e o próximo passo é o que vai deixar vocês todos preocupados. E me deixou meio assim. Tem coisa estranha no ar. Você que tá chegando aí, deixa seu nome, sua cidade, de onde é que você tá me assistindo, se inscreva no canal. E vamos lá. O Cláudio Dantas postou isso daqui, ó. E essa matéria, essa cobertura que foi feita por ele foi muito boa, porque mostrou os passos do avião, de onde veio e para onde ele está indo. E é aqui que vai chocar a todos vocês. O João Rodrigues está falando, tá igual os navios do Irã no Rio. Será que o país virou casa da irmã Joana? Pois é, com Lula no governo, esse país chamado Brasil, ele vira qualquer coisa, menos um país digno, um país decente. A notícia diz o seguinte: a aeronave sob sanções americanas passou primeiro pela Bolívia. Na manhã de hoje, o avião cargueiro operado pela Aviacon Zitotrans, incluído na lista de sanções dos Estados Unidos, pousou em Caracas, na Venezuela. O avião deixou a base aérea de Brasília ontem, após permanecer 3 dias no local. Veja bem, chegou em Brasília, na miúda, sem ninguém ter nenhuma informação desse avião. Ele ficou 3 dias em Brasília, escondidinho em uma área restrita. E do nada ele decola rumo à Venezuela. O voo AZS 1705 partiu do Brasil com destino inicial à Bolívia, onde permaneceu por cerca de 6 horas, que ali ele pode ter parado para abastecer, para carregar, ou para ser carregado com alguma coisinha, se é que vocês me entendem. Bolívia, Venezuela, são produtores de droga, estão na mira dos Estados Unidos. O avião decolou sem identificar o destino, com o transponder desligado, e só foi ligado ao pousar na cidade de Santa Cruz, na Bolívia. Traduzindo, tem coisa estranha, porque ele está voando na miúda, escondidinho. E aqui o trajeto da aeronave. Dia 14, ele saiu de Bogotá, foi para Caracas. Depois, Santa Cruz, Bogotá. Quer dizer, foi antes, né? Aqui tá de baixo para cima. Saiu de Conakry, foi para Brasília, no dia 10. Dia 13, ele chegou em Brasília. Dia 10 ele chegou em Brasília e ficou até o dia 13. De Brasília, ele decolou para Santa Cruz. Depois de Santa Cruz, ele foi para Bogotá. E de Bogotá, ele foi para Caracas. E o próximo ponto é o que chama atenção. A aeronave de registro RA 78765 pousou em Brasília no domingo, vinda de Conakry, na Guiné, com passagens anteriores por Moscou, Baku e Argel.
Após o pouso, foi deslocada para uma área restrita da base. Isso aqui me chamou muita atenção, que ele ficou escondido em Brasília, tá? Onde permaneceu fora da vista do público, exceto por parte da cauda visível no terminal de passageiros. Segundo a ANAC, a última autorização para operação não regulares dessa empresa, Aviacom Zitotrans, expirou em abril de 2023, sem renovação. Desde 2023, o registro dessa empresa está suspenso. Ela não pode operar no Brasil. E ela chega na miúda, escondidinha, fica numa área restrita. Ninguém fala nada, ninguém sabe de nada. Tudo isso com a ajuda de quem? Do governo federal, Luiz Inácio Lula da Silva. A FAB confirmou a presença da aeronave, mas não informou detalhes sobre carga ou tripulação. Como assim alguém pousa no nosso país, pousa em Brasília, sem autorização e nada é revelado? Não se sabe quem estava no voo, não se sabe se desceram alguma coisa, se carregaram alguma coisa, não se sabe absolutamente nada. Só que aí continua. Não houve registro de movimentação de carga no terminal de aeroporto, o que não exclui a possibilidade de operações internas na base, já que ele ficou numa área restrita onde ninguém tinha acesso. Parlamentares questionaram a entrada do avião no Brasil sem autorização. Blá, 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 blá. Foi o que eu mostrei para vocês agora há pouco, a fala do general Girão. Mas o que me chamou a atenção é isso aqui, ó. A chegada do avião ocorreu um dia após a conversa telefônica entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mais conhecido como Molusco, ou Nove Dedos, e o presidente Vladimir Putin. Eles conversaram por telefone. Ele passou pelo Brasil, chegou na miúda, quietinho. No dia seguinte a essa conversa, ninguém soube de nada e o governo não informou o motivo da missão desse avião no Brasil. E o próximo destino desse avião é Cuba ou Venezuela. Só que a informação principal é de que ele estaria sendo levado para Venezuela. Ou para a Rússia, como diz a matéria aqui na Heroin. Ó. Após deixar a capital brasileira na noite de ontem, o avião seguiu para Santa Cruz, na Bolívia, onde permaneceu por algumas horas antes de decolar para Bogotá, na Colômbia, fazendo outra parada rápida. Em seguida, voltando para Caracas. A expectativa é de que esse voo siga para Cuba ou Moscou, de acordo com o histórico de voos da aeronave de registro russo na região. Traduzindo, o que será que está acontecendo, meus amigos? O Lula está acobertando, ou o governo de esquerda brasileiro, o governo do PT, está acobertando uma fuga do Nicolás Maduro? Eu não estou querendo informar nada aqui, nem criar notícias, mas tudo isso aqui geram algumas dúvidas na minha cabeça, né? Não sei se para vocês que estão assistindo, vocês que estão no chat, se para vocês também. Mas que é esquisito depois de uma ligação entre Lula, Putin, o avião pousa, vai para Bolívia, vai para Venezuela e agora o próximo destino é Rússia, estaria, sim, o Maduro planejando a sua fuga? O que você acha? O Antônio Evaldo. Dr. Luan, não se pode voar com o transponder desligado, pois configura um risco a aviões comerciais e particulares. Pois é, não se pode. Não pode voar com o transponder desligado. Mas quando se trata da Rússia e de países como Rússia, Venezuela, Irã, China, eles fazem tudo por debaixo dos panos. Tudo é escondidinho. A questão que fica principal é essa. Estariam eles planejando uma fuga do Nicolás Maduro? Os Estados Unidos está de olho em tudo isso? Eu tenho certeza absoluta que sim. E meus amigos, se isso aqui estiver realmente acontecendo e se o Maduro nas próximas horas ou nos próximos dias aparecer na Rússia, podem ter certeza que o chicote vai estralar pro Lula. Primeiro, porque os Estados Unidos estão mirando organizações terroristas, a qual eles
classificaram internamente aqui nos Estados Unidos o PCC, o Comando Vermelho, que o Lula se recusou a classificar como organização terrorista, porque sabe que o Trump iria ter atitudes e ter operações militares no país para tentar pegar essa galera do PCC e do Comando Vermelho. Mas muitos mistérios estão aparecendo com essas notícias aqui, principalmente sobre esse avião. A pergunta da Valéria, seria urânio? Não sei. Pode ser urânio enriquecido? Pode ser que alguém daqui embarcou? Será que alguma coisa daqui, como dinheiro, como... Não quero afirmar nada, tá? Não tô criando notícias, tenho até um receio em falar tudo isso, porque o nosso canal pode ser afetado. Seria drogas? Porque depois passou na Colômbia, passou na Bolívia, são países onde as drogas dominam. Inclusive onde seus presidentes já falaram, olha, a cocaína é mais importante que o petróleo, porque eles vivem com esse dinheiro. O que você acha que tá acontecendo? Tá esquisito, não tá não? Esquisito demais. Eu quero dar uma breve mostrada numa fala aqui do Donald Trump, que hoje, não tem nada a ver com a matéria, mas hoje ele saiu em defesa ao presidente Bolsonaro. Eu acho interessante que todos vocês que estão na live aí assistam e escutem o que o Trump disse sobre o presidente Bolsonaro. We're doing better than any other country in the world right now. Brazil has been a horrible trading partner in terms of tariffs. As you know, they charge us tremendous tariffs, far, far more than we were charging them. We weren't charging anything, essentially. And Brazil has some very bad laws happening where they took a president and they put him in jail, or they're trying to jail him. And I happen to know the man, and I will tell you, I'm pretty good at people. I think he's an honest man. I think what they've done, this is this is really a political execution that they're trying to do with Bolsonaro. I think that's terrible. But they also treated us very badly as trading partners for many, many years. One of the worst countries on earth for that. They charged tremendous tariffs, and they made it very difficult to do anything. So now they're being charged 50% tariffs, and they're not happy, but that's the way it goes. Mr. President. Você vê que ele fala e defende o presidente Bolsonaro. Eu conheço ele é um cara honesto. Enquanto isso, o Brasil tá aqui com tá aí, né, que eu tô nos Estados Unidos agora. Tá aí com esse 9 dedos safado, tentando passar pano pra ditadores de tudo quanto é canto. O João Rodrigues mandou no chat assim, Luan, tem que enviar essas informações pro Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Fique tranquilo, João Rodrigues, ele tá por dentro de tudo isso, já foi passado essas informações e ele já sabe tudo isso. Tudo isso aí tá sendo informado, sim, pro governo norte-americano. Que coisa, meus amigos. Pode ser, sim, que o Maduro esteja tramando uma fuga, ou pode já ter fugido, ou, né, a gente pode ter notícias aí nas próximas horas, próximos dias, e se ele fugiu, pode ter certeza que o Lula vai sofrer as consequências. E não vai ser pouca coisa não, tá? Porque o Donald Trump já deixou claro que o alvo dele agora é o Nicolás Maduro. Primeiro por ter fraudado as eleições, né, a gente sabe muito bem, e a gente sabe que os Estados Unidos está mirando dar a posse ao Edmundo Gonzalez, aquele que concorreu junto com a Maria Corina Machado. Pessoal, você que está aí me acompanhando, se inscreva no canal, Contador em Tempo Real, vamos bater aí os 650 mil inscritos o quanto antes. Conto com a colaboração de cada um de vocês. E se você puder me apoiar financeiramente, meu e-mail Pix está aí, oluamancio@gmail.com. A vida aqui nos Estados Unidos não é fácil, mas como alguns inscritos do canal disseram, Luan, depois que você foi para aí, você começou a falar mais. Pois é, eu tava com receio de falar dentro do Brasil. A gente nunca sabe o que pode acontecer. A Polícia Federal pode aparecer nas nossas casas. Mas hoje eu tô aqui livre para falar para vocês e mostrar tudo o que está acontecendo. A vida em dólar não é barata. Então se você puder nos ajudar, o e-mail Pix está aí, oluamancio@gmail.com. Eu volto já já. Só para lembrar, temos 1.700 likes. Faltam muitos likes. Deixa o seu like, se inscreva. E nós nos vemos já já com mais informações. Um grande abraço e tamo junto. Urgentíssimo. Donald Trump acaba de autorizar. Forças Armadas norte-americanas começam a se deslocar
para a América Latina em peso. Mar e ar. Forças Armadas norte-americanas vão destruir todos os cartéis de organizações criminosas terroristas do narcotráfico. E vocês precisam saber quais são os países que vão receber as Forças Armadas norte-americanas, viu? E eles não estão levando flores, melhor dizendo, eles vão levar flores, mas é para a missa de 7º dia, viu? Dessa galera toda. E vocês vão saber quais são os países que as Forças Armadas norte-americanas está se deslocando, está indo agora nesse exato momento. Porta-aviões. Vocês se lembram do ministro Alexandre de Moraes em falar assim, olha, eu só paro com o meu totalitarismo e a censura se Donald Trump enviar um porta-aviões. Pois é, a palavra tem poder, viu? Tomem cuidado com a língua. O Barroso disse, perdeu uma né, numa mole, e essas frases que ele disse ao decorrer do tempo tá virando tudo contra ele. Então vocês precisam saber quais são os países que as Forças Armadas norte-americanas vão intervir por mar e ar, com caças de geração, com caças de 5ª geração, gente. Meu Deus, eu que não quero estar na pele do Maduro. Mas antes, vamos falar do Moraes. Moraes encontra influência e faz piada. Me defender nos Estados Unidos, tá? Não é só isso não, várias outras matérias que eu vou ler para vocês importantíssimas, mas a principal mesmo é as Forças Armadas norte-americanas se deslocando para a América Latina para destruir essa galera do mal, viu? É isso que vocês acabaram de ouvir. Destruir mesmo, destruir, eliminar. Não é com flores, pode levar flores, mas é na ponta da cabeça desses mísseis, viu? Teleguiados, viu? Tá achando que os Estados Unidos tá pra brincadeira? Deixa o like, comenta, compartilha, se inscreva no canal, não se esqueça de clicar no sininho para receber todas as notificações. E a bola da vez é o Maduro, viu? Nesta quarta-feira, 13, o Supremo Tribunal Federal reuniu 26 influenciadores digitais para apresentar seu funcionamento, assim fortalecer a percepção da corte junto à sociedade. O ministro Alexandre de Moraes encontrou influenciador, Israel, tal. Isso que você já sabe, né? Mas eu quero falar aqui que o ministro Alexandre de Moraes faz piada. O cenário que o Brasil está vivendo, as sanções que estão sendo impostas contra o Brasil, o desgoverno do Lula teve que tirar 30 bilhões para emprestar para esses empresários a juros aí, um círculo vicioso onde eles vão ficar devendo para o resto da vida. E com o caminhar da carruagem, essa não é a solução, porque se esse desgoverno do Lula não parar com esse totalitarismo juntamente com o STF, vai vir mais sanções, vão ter saudade dos 50%, então essa não é a solução é eles parar com esse totalitarismo, essa perseguição, mas pelo caminhar da carruagem parece que não é isso que eles querem não, né? Porque o ministro Alexandre de Moraes fez até piada. Só para vocês terem ideia, o Barroso contratou esses influencers digitais, lógico que não é de graça, porque os caras têm milhões de seguidores, né, nas redes sociais, não sei como é que eles conseguiram, mas eu sei. É tipo assim, eles defendem uma causa, sabe? E aí as pessoas começam a gostar dele, mas não sabe que atrás daquele influenciador é um comunista socialista que está ali defendendo pautas de ideologia. E aí, agora eles estão usando essas pessoas que são seguidas por milhões de pessoas que pensava que são pessoas, né, de direita, pessoas conservadoras, que querem o bem para o povo, mas não, mas por trás disso tem o golpe do socialismo e comunismo. E agora esses ministros do STF vão usar esses, né, influenciadores para falar bem deles, mentir, né, publicar fake news. E aí o ministro Alexandre de Moraes fez piada. O Brasil está vivendo uma tragédia, um caos, uma catástrofe econômica de sanções, e vai vir novas sanções contra o Brasil, e ele faz piada. Vocês viram o vídeo aí onde ele disse pro influenciador, você que é meu advogado e você vai defender eu lá nos Estados Unidos agora, você fala inglês? Deu para vocês entenderem a situação que o Brasil está vivendo? E agora, né, tá chegando aí na América Latina porta-aviões com caças de quinta geração para destruir cartéis e principalmente Maduro. E vocês precisam saber quais são os países que os Estados Unidos vão atacar. Viu, gente? Vão atacar, tá? Agora nós estamos falando de poder bélico. Foi aquilo que eu disse e volto a repetir. Vocês se lembram que umas 3, 4 semanas, quando o Donald Trump começou a cancelar os vistos da galera aí, eu disse, olha, por enquanto tá vindo sanções. Vocês se lembram que eu falei? Quem se lembra? Quem se lembra aí? Deixa aí nos comentários. Eu falei, por enquanto tá vindo sanções. Os Estados Unidos estão gastando saliva. Quando a saliva acabar, vem a pólvora. E a pólvora dos Estados Unidos não é pouca coisa. Eu disse pra vocês, eu avisei. Pois é, vem comigo que tem mais. Ó, patriotas, vocês já viram aquele ditado? Quem procura, acha.
Pois é, Motinha achou, viu? Mota será assunto em reunião na Casa Branca sobre novas sanções. A atuação do presidente da Câmara vem irritando o governo Donald Trump. Ei, Motinha, você que gosta de ficar todo engomadinho, né? Parecendo aqueles playboyzinhos. Pois é, meu querido. Você vai anoitecer rico e amanhecer pobre, viu? Nós avisamos, Motinha. Marrotadinho, nós avisamos, né? O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Marmota, está no centro de uma reunião na Casa Branca. Nesta quinta-feira, 14, com as presenças confirmadas do deputado federal Eduardo Bolsonaro e do jornalista Paulo Figueiredo. Serão abordadas possíveis sanções via Lei Magnitsky a mais autoridades brasileiras, de acordo com Paulo Capelli, no site Metrópolis. Recentemente, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, foi punido com a sanção imposta pelo governo Donald Trump. Mota já está na mira da Casa Branca, mas vem chamando muita atenção por não pautar a anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro, além de recuar quanto à tramitação da PEC do fim do foro privilegiado. Os olhos do governo Trump estão voltando atentamente para o Brasil. A atuação do presidente da Câmara vem desagradando bastante os norte-americanos. Vou trazer um resumo aqui. Eu acho que essa galera não entendeu. Os Estados Unidos vai fazer uma faxina geral na América Latina. Eles não entenderam ainda. Donald Trump sabe que isso é um câncer para os Estados Unidos, aonde esses países que são comandados por esses socialistas comunistas, as raízes desses cartéis do narcotráfico crescem assim disparadamente, parecendo um vírus. Então ele sabe isso aí, eu só estou dando um exemplo, né? Do que eles podem fazer com os Estados Unidos. Então eles estão contaminando os Estados Unidos de dentro para fora. Então os Estados Unidos querem eliminar todo tipo de raiz, sabe? Com essa ideologia marxista comunista, Foro de São Paulo, tudo, cartéis, narcotráfico, tudo. Quer varrer da América Latina. Eu acho que eles não entenderam ainda. Eles não entenderam. E o Hugo Mota era para ter cumprido com a promessa que ele fez em pautar a anistia, e ele não fez. Então o Hugo Mota, ele tem dois caminhos. Ou ele segue o bem ou o mal. O mal a gente conhece qual é o final do mal. O bem, você recebe medalhas, honra ao mérito, e você é glorificado por eternidade, por décadas e décadas é lembrado. Entendeu? Agora, se você quer continuar desse jeito aí, Mota, depois não fala que nós não avisamos, né? A pobreza vai bater na sua porta. Isso aí, sem margem de dúvida. Depois não adianta chorar. E comunista é assim, ele suga, até não sobrar mais nada, virar casca de laranja, bagaço. Aí depois eles jogam fora, viu? Vocês viram aí o que aconteceu com Frota, Joyce Heisman, essa galera toda, né? Que ficou, né, em cima do muro. Urgentíssimo. Donald Trump autoriza as Forças Armadas norte-americanas a intervir na Venezuela, no México. E vocês precisam saber o que vai acontecer com o Brasil. Foi isso que vocês acabaram de ouvir. As Forças Armadas norte-americanas já estão se deslocando para alguns países da América Latina. Olha só. Os Estados Unidos começam a enviar tropas para a América Latina para combater cartéis. Envio ocorre após Trump assinar ordem secreta que instruiu o Pentágono a deslocar forças para países como Venezuela e México. O presidente mexicano disse que não haverá operações militares americanas no país. Será? Nós sabemos que ela é uma comunista socialista e o México está vivendo um caos, viu? Por causa desses cartéis, tá? Mas não para por aí não. Após ordem de Trump, os Estados Unidos começaram a enviar tropas para a América Latina para enfrentar ameaças de cartéis de drogas na região. Segundo a agência de notícia Reuters, tropas das forças aéreas e navais foram despachadas pelo Departamento de Defesa americano para o sul do Mar do Caribe, disseram nesta quinta-feira Reuters, duas fontes informadas sobre a decisão. O envio ocorre após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter assinado secretamente uma ordem instruindo o Pentágono a usar a força militar em região da América Latina para combater cartéis de droga, como revelou uma reportagem do jornal americano The New York Times. Essa mobilização tem como objetivo enfrentar ameaças à segurança nacional dos Estados Unidos, provenientes de organizações narcoterroristas, especialmente designada na região, disse uma das fontes a Reuters. Segundo o jornal New York Times, Trump ordenou que as tropas americanas mirem grupos no México e na Venezuela, com o trem de Araguá e o MS-13
E a operação contemplaria ações em solo, por mar e ataques aéreos. O Brasil não está incluindo inicialmente no programa. Inicialmente. Lógico que eles vão começar por etapa. Vão começar pela Venezuela e pelo México, tá? Então, quer dizer que as operações em solos, por mar e ataques aéreos. Por mar e ataques aéreos. Então, o que nós dá para perceber nisso tudo aqui? Que os Estados Unidos autorizou porta-aviões. Viu, ministro Alexandre de Moraes? O senhor que estava falando que ia parar com essas ações, né, esse totalitarismo, essa censura, só se Donald Trump enviasse um porta-aviões ao Paranoá. Pois é, por enquanto não está no Paranoá não, viu? Mas vai estar ali na Venezuela e depois pode escambar ali pro Paranoá, viu? Não brinque com Donald Trump. E outra coisa, o Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo, tá passando todas as informações de tudo que está acontecendo no Brasil. E com certeza Donald Trump, Marco Rubio, né, e o governo Donald Trump já está sabendo, né, do PCC, do Comando Vermelho, que está aí, ó, em vários países, né, e está crescendo como nunca, tomando conta de tudo. Tá pior do que esse cartéis aqui da Venezuela. Então, gente, a Venezuela será atacada, resumindo aqui, a qualquer momento, por mar e por ar. Caças de guerras de quinta geração poderão atacar os cartéis lá na Venezuela. Melhor dizendo, Maduro, porque o objetivo é o Maduro. Ele que está comandando esses cartéis lá na Venezuela. Os Estados Unidos já identificou isso. Então, o Maduro agora vai sentir na pele. Agora a pergunta é quem não quer calar. Será que esse presidente lá da Colômbia, que disse que ia disponibilizar as forças armadas dele para enfrentar os Estados Unidos, será que ainda está de pé ainda? Essa decisão que ele tomou, meu irmão. Rapaz, ó, eu nem vou falar nada não. Só aqueles caças de quinta geração lá dos Estados Unidos, meu irmão, já destrói todo o poder bélico desses dois países. Só aqueles caças lá de quinta geração. Fora os aviões, né, teleguiados, drones, né, que carregam mísseis, viu, teleguiados. Meu Deus do céu, nossa, eu nem gosto de falar nisso. Lembrando que quando eles enviam esses porta-aviões, envia também flagratas, né? Navios de guerras pequeno, mais porte mais pequeno, entendeu? Que vão armados até os dentes. Cada navio desse, se eu não me engano, parece que eles vão acompanhado de 7 ou 8 flagratas protegendo esses navios, entendeu? Esses porta-aviões. Então, gente, é muito armamento, é muito poder bélico. Agora essa galera vai sentir o poder dos Estados Unidos, viu? É, meu irmão. E Lula que se atipa, viu? Lula que se atipa, viu? Deixa ele começar a atacar os Estados Unidos aí, viu? Ele que se atipa, viu? Os Estados Unidos tá pra brincadeira, não. O que aconteceu no segundo ano é da tua responsabilidade. Entendi. E eu vou te contar, nós fizemos a transição do Bolsonaro mais tranquila do que fizemos a do Fernando Henrique Cardoso. Porque a gente não queria voltar passando a ideia de que a gente queria vingança, de que a gente queria... A gente fez uma transição muito pacífica, muito pacífica. Um minuto de lucidez, absolveu o Bolsonaro e acabou com a trama golpista. O fato dele ter ficado sabendo que o Gilmar Mendes, que é o cara que é mais perto dele ali, mais amigão dele ali, estava querendo marcar um encontro com o Bolsonaro, aí ele falou, putz, até ele tá se afastando de mim, até ele tá afastando. E no final das contas resolveu fazer essa jogada de vamos botar todo mundo junto. Ou vai todo mundo junto pra Magnitsky, ou então acabou essa parada, acabou essa palhaçada toda. Olá, fala pessoal, sejam bem-vindos. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, deixa o seu like e inscreva-se no canal. Em alegações finais, Bolsonaro pede para ser absolvido pelo STF. Advogado do ex-presidente afirmaram que não há provas contra ele, pela suposta tentativa de golpe de Estado delatada por Cid. O ex-presidente Jair Bolsonaro entregou suas alegações finais ao Supremo Tribunal Federal nesta quarta-feira. Bolsonaro é réu na ação penal que trata de uma possível tentativa de ruptura institucional. Ele seria o cabeça da trama golpista. Além disso, os advogados solicitaram a anulação da delação do tenente-coronel Mauro Cid, o reconhecimento do cerceamento de defesa e, em caso de condenação, o afastamento dos agravantes dos supostos crimes. Conforme a defesa de Bolsonaro, não existem provas que relacionem o ex-presidente ao plano Punhal Verde e Amarelo ou aos atos dos Kid Pretos.
nem o 8 de janeiro. A defesa rebateu ainda a chamada minuta do golpe. Abre aspas. É certo que não houve assinatura de decreto algum, não resultando dali qualquer ação, quanto mais efetivamente armada, constataram. Demonstrou-se que os atos imputados na denúncia jamais poderiam ser qualificados como criminosos, seja porque expressamente excluídos do âmbito de incidência penal pelo legislador, seja porque, ainda que adotada a lógica da denúncia, os atos se revelariam, quando muito, como atos preparatórios. Fecha aspas. Bolsonaro está em prisão domiciliar desde 4 de agosto. O ex-presidente é acusado pela Procuradoria-Geral da República de crimes que, somados, chegam a 40 anos de cadeia. As alegações finais é a última oportunidade escrita de defesa antes da sentença. E a imprensa está divulgando isso daqui. Folha de São Paulo. Fux pode empurrar julgamento de Bolsonaro para 2026. São fortes os sinais de que o ministro Luiz Fux vai pedir vistas. E basta uma pequena espichada para que se chegue a março do ano que vem. Eu quero melhor explicar isso daqui para vocês. O que diz o regimento interno do STF? Que terminada a instrução, iniciam alegações finais da acusação e da defesa. Da defesa do núcleo 1 termina hoje. O que acontece? O relator pede então data para a sessão de julgamento. Nessa sessão de julgamento, que provavelmente está bem próxima, o que acontece? As partes terão o prazo de 1 hora para alegações finais orais. Vocês lembram daquela sessão de julgamento que foi televisionada do Bolsonaro e de todos os demais acusados para recebimento da denúncia? Então, terá novamente uma sessão como aquela. Só que agora, o prazo, olha aqui, regimento interno do STF, será dada a palavra à acusação e à defesa pelo tempo de 1 hora. O prazo agora é de 1 hora. Concluída a sustentação oral, então, iniciarão os votos. Aqui sim, o Fux pode pedir vista. Ele pode dizer o seguinte: estou com dúvida, não estou seguro a julgar, quero melhor analisar. E neste caso, o artigo 2º, parágrafo único do regimento interno diz o seguinte: aplica-se o mesmo prazo para a devolução dos processos com pedido de vista. Qual o prazo? Até 90 dias. Ou seja, se o Fux pedir vista na sessão de julgamento que ainda será marcada, ele tem até 90 dias para devolver o processo, onde na nova sessão de julgamento coloca o processo na mesa e o caso é sentenciado. Eu confesso que eu não acredito muito nisso daqui. Para mim, está mais provável que ocorra isso daqui, ó. Artigo 333. Cabem embargos infringentes à decisão não unânime do plenário ou da turma que julgar procedente a ação. Para mim parece mais crível isso daqui, que na sessão de julgamento que será marcada, provavelmente no máximo até setembro, eu acredito que o Fux possa divergir em algum ponto. E qualquer ponto, tá, gente? Ele pode divergir numa vírgula. Aí o que acontece? Cabe esse recurso que se chama embargos infringentes. O que acontece com esse recurso? Esse recurso joga o fim do processo para o pleno, para o plenário, 11 ministros, quórum estendido. Aí sim, eu acredito que esse caso possa se estender para 2026. Se eu for apostar minhas fichas no que vai acontecer, eu não aposto nessa fala da Folha de São Paulo, que Fux vai pedir vista e vai ficar 90 dias. Eu aposto nisso daqui, que o Fux pode até pedir vista, mas não vai ficar 90 dias com o processo e vai divergir em algum ponto. Porque ele já disse que esse caso de grande complexidade é um caso que deveria estar no plenário e não na primeira turma. Então eu acredito que ele possa divergir para que esse caso vá para o plenário com embargos infringentes e termine no plenário. E se isso acontecer, só 2026. E aí, chegando esse recurso no plenário, qualquer um dos ministros, inclusive o Fux, pode pedir vista e ficar até 90 dias. Volta para o plenário. Outro ministro pode pedir vista e ficar até 90 dias. Ou seja, não é de duvidar que esse caso termine em 2027, não. É possível. Em entrevista ao jornalista Reinaldo Azevedo, Lula terminou de inocentar Jair Bolsonaro. No X, o advogado Jeffrey Chiquini escreveu: Lula acabou de absolver Bolsonaro e os acusados da farsa da trama golpista. Bolsonaro será solto que horas? Vejam o vídeo. Não custa perguntar, né?
Já podemos buscar a sentença absolutória? O que aconteceu no segundo ano é da tua responsabilidade. Entendi. E eu vou te contar, nós fizemos a transição do Bolsonaro mais tranquila do que fizemos a do Fernando Henrique Cardoso. Porque a gente não queria voltar passando a ideia de que a gente queria vingança, de que a gente queria... A gente fez uma transição muito pacífica, muito pacífica. 1 minuto de lucidez, absolveu Bolsonaro e acabou com a trama golpista. Mentira tem perna curta, né? Não adianta. Conta pra gente, né, qual que é a sua análise de como deve essa tensão entre Estados Unidos e Brasil deve impactar aí essa reta final do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Olha, eu não creio que isso vá impactar. Veja, seria, como dizem, né, um batom na cueca se agora eles voltassem atrás. Se, de alguma maneira, o ministro Moraes, sobretudo, voltasse atrás, que é quem a gente acredita que vá ter ou dar os votos, o voto mais agressivo em relação a tudo isso. Eu tenho me manifestado no sentido de que vai haver, a expectativa é um soltar de mãos, né? O ministro Moraes, até escrevi um artigo essa semana sobre isso. O ministro Moraes está acuado como um touro na arena. E esse touro, no momento em que ele está na arena, já soltaram a mão dele, né? Quando um touro entra na arena, ele já não está mais preso a nada nem a ninguém. Ele está ali para o espetáculo seguir. No entanto, esse soltar de mãos é percebido com alguma dificuldade ou com o tempo. Os ministros não vão fazer isso de uma vez só, né? O Moraes, ele não tem como seguir adiante dentro da nossa república, mas isso vai acontecer aos poucos. E por que eu estou dizendo isso? Porque isso não vai se espelhar, a meu ver, tá? Não vai espelhar agora, ou pelo menos não vai espelhar em relação ao Bolsonaro. Eu creio que o ministro Moraes vai votar de uma forma dura, de uma forma agressiva, mas que os ministros da primeira turma, talvez tirando o Fux, vão aprovar o voto do ministro Moraes, talvez uma outra pequena singela divergência, mas nada significativo, e sim o Fux. Talvez o Fux seja aquele que vai criar alguma divergência substancial e que isso possa adiante fazer com que esse caso seja numa abertura jurisprudencial que hoje não existe, mas a jurisprudência do STF, a gente sabe, ela sempre é aquilo que eles querem que seja e não aquilo que deveria ser. Então pode ser que uma divergência do Fux abra caminhos para que o plenário todo se manifeste e isso isole o Moraes, ou pelo menos faça com que a decisão do Moraes seja muito irrelevantemente machucada. Isso não vai ser agora, como disse, isso não vai ser dessa vez, isso não vai ser no momento em que a primeira turma vai avaliar. Se o Moraes agora tivesse se o Moraes voltasse agora atrás no seu voto, né, ele ficaria muito exposto. E ele nem tem mesmo essa intenção de demonstrar qualquer coisa que não seja agressividade. Mas se os demais ministros, que até agora bateram palma para tudo, voltassem atrás, ficaria o batom na cueca. Creio que eles não farão isso. Então, mas eles vão plantar ali a semente para que um recurso futuro possa fazê-lo. Creio que vai ser por aí. Acho que o núcleo duro, tanto o Bolsonaro quanto o núcleo duro que envolve o bolsonarismo, vai ser condenado de forma exatamente igual a que seria caso os Estados Unidos não estivessem intervindo nessa situação. Isso, a intervenção dos Estados Unidos vai ser sentida num segundo momento, no momento de uma possibilidade recursal. Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre um encontro que não aconteceu, mas quase aconteceu. Você lembra que o Bolsonaro foi preso por uma decisão do Alexandre de Moraes na noite do dia 4, numa segunda-feira, né? O que surpreendeu muita gente, porque a verdade é que geralmente essas ações da Polícia Federal são feitas pela manhã. E, no entanto, na noite do dia 4, o Alexandre de Moraes mandou decretar a prisão domiciliar do Bolsonaro, né? Que coisa estranha, foi uma coisa fora do padrão realmente. E parece que agora a gente tem mais uma informação. Naquele dia, no dia 4, à noite, haveria uma reunião entre o Gilmar Mendes e o Bolsonaro, que foi organizada pelo, acho que governador de Mato Grosso, ou Mato Grosso do Sul,
Mauro Mendes, governador do Mato Grosso, teria organizado essa reunião. Evidentemente a reunião acabou não acontecendo, porque, né, houve a decretação da prisão do Bolsonaro e coisa e tal, por mais que fosse prisão domiciliar, ficaria muito complicado o Gilmar Mendes se encontrar com o Bolsonaro em qualquer lugar que seja. Não sei que tinham marcado esse encontro, provavelmente não era na casa do Bolsonaro, era em algum outro lugar, Bolsonaro não podia sair mais. Então isso aí leva a mais um passo nessa história, né? A mais uma suspeita nessa história, porque essa prisão do Bolsonaro foi uma coisa que pegou todo mundo de surpresa. Ninguém imaginava que o Alexandre de Moraes fosse prender o Bolsonaro, até porque foi um tiro no pé para ele, foi muito ruim para ele. Será que o fato de que o Gilmar Mendes, que é o cara que mais apoia o Alexandre de Moraes no STF, está se encontrando com o Bolsonaro, não foi algo que acendeu o alerta no Alexandre de Moraes e daí ele resolveu agir? Porque, de novo, essa prisão do Bolsonaro, eu já falei para vocês, não foi contra o Bolsonaro. Essa prisão do Bolsonaro foi contra os outros ministros do STF. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Time Cop, Bom Vivan e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, a Malu Gaspar, que tem dado muitas declarações com nomes de ministros recentemente. Antigamente as críticas todas eram sem nome, coisa e tal, agora vem tudo com o nome dos ministros, né? Muito engraçado isso. E ela está relatando aqui um caso que teria acontecido no dia 4, segunda-feira, né? Na segunda-feira passada, sem ser a segunda-feira ontem, na anterior, no dia 4 de agosto, quando foi decretada a prisão do Bolsonaro. Então, só lembrando para vocês, no dia 3 do domingo passado, no domingo, né, 3 de agosto, teve aquelas grandes manifestações do Brasil inteiro, o pessoal apoiando o Bolsonaro, contra o Alexandre de Moraes e coisa e tal. Naquele momento, o Alexandre de Moraes já tinha recebido a Magnitsky, ele recebeu isso no dia 30 de julho, então já recebeu a Magnitsky e já tinha botado a tornozeleira eletrônica no Bolsonaro, e aí teve as manifestações e coisa e tal. E aí na segunda-feira, eu até brinquei com o pessoal, né, que havia o risco de prenderem Bolsonaro de manhã cedo, né? E havia de fato, né? Porque o Alexandre de Moraes sabe lá. Mas ele sempre faz essas operações de prisão na parte da manhã, pode reparar todas as operações, né? Qual não foi a nossa surpresa? Que na verdade houve a decretação da prisão do Bolsonaro, né, prisão domiciliar, mas só no final do dia, né, quando foi 6 horas da tarde que foi decretada a prisão domiciliar, né? Os motivos dessa prisão totalmente furados, sem nenhuma lógica, né? Porque ele falou com o Flávio Bolsonaro aqui no Rio, também parece que ele falou com a Michele Bolsonaro lá em Belém do Pará, falou com o Nicolas em Belo Horizonte, enfim, mas uma coisa que não quer dizer nada, né? Ele não estava proibido de fazer isso. O próprio Alexandre de Moraes tinha falado que ele não estava proibido de dar entrevistas e coisa e tal. Enfim, uma situação muito complicada essa história, né? E daí ele ordenou a prisão do Bolsonaro na segunda-feira, no final do dia. E isso é uma coisa estranha, isso fugiu do padrão. Por que ele não deixou para prender no dia seguinte cedo? Né? Qual que é a lógica disso? Né? Geralmente é o padrão, é prender na parte da manhã, 6 horas da manhã, o camburão da PF está batendo lá na porta do pessoal, né? O que tinha de tão importante? E agora a gente tem essa informação aqui que agrega a isso, né? Encontro fracassado de Bolsonaro e Gilmar Mendes sobre a ofensiva do Trump. Então está dizendo aqui, ó, em meio à tensão entre o STF e o bolsonarismo, o decano da corte, Gilmar Mendes, chegou a negociar um encontro com Jair Bolsonaro para discutir a ofensiva do Trump sobre o Brasil e o tribunal. Ou seja, era uma coisa que, né, vamos conversar, vamos bater um papo, vamos ver o que vai acontecer, né, ver o que a gente consegue chegar de acordo aqui. A reunião, porém, acabou não acontecendo porque o ex-presidente foi preso antes. 4 aliados de Bolsonaro confirmaram a equipe que no dia que foi preso, ele disse que se reuniria com Gilmar Mendes, ou seja, no dia que ele foi preso, ele teria uma reunião com Gilmar Mendes. O ministro também disse a interlocutores que foi sondado por emissários, mas que seria impossível se reunir com o presidente naquela circunstância. Ou seja, o que ele está dizendo é já com o Bolsonaro preso, aí não tinha mais como acontecer, né? Aqui, o Alexandre de Moraes determinou a prisão domiciliar de Bolsonaro no dia 4 de agosto. Dias antes, no dia 30 de julho, Trump havia incluído o ministro entre os alvos da lei Magnitsky. De acordo com interlocutores de Gilmar Mendes, a proposta do encontro com Bolsonaro veio do governador do Mato Grosso, Mauro Mendes, que é próximo dos dois. Então, ou seja, a ideia era os dois conversarem para tentar chegar num acordo. Cara, é o que eu falo para vocês, em política tudo vai terminar com acordo. Essa coisa toda vai terminar com acordo. Qual vai ser o acordo, eu não sei, mas vai terminar com acordo, né?
E o ministro, porém, teria dito que antes o deputado precisaria parar de atacar o Supremo e fazer uma espécie de pacto de silêncio e não sei o que lá e coisa e tal. Mas o que impediu mesmo foi justamente a prisão domiciliar do Bolsonaro nessa história. Então, aqui ele fala que àquela altura o governo americano já havia suspendido os vistos de 8 ministros, inclusive do Gilmar Mendes, e botado a sanção da Lei Magnitsky do Alexandre de Moraes, né? Essa foi a situação. O encontro, então, acabou não acontecendo porque o Alexandre de Moraes decretou a prisão do Bolsonaro na segunda-feira à noite, numa ação, no final do dia, né? No final da tarde, né? Uma ação totalmente fora do padrão dele. E aí eu fico me perguntando esse negócio, porque como eu já falei para vocês, essa prisão do Bolsonaro não faz sentido do ponto de vista estratégico para o Alexandre de Moraes. Seria muito melhor para ele se o objetivo dele é prender o Bolsonaro, e o objetivo dele é prender o Bolsonaro no final do processo e coisa e tal, faria muito mais sentido para ele ignorar esse negócio todo, não criar caso, não mandar a prisão do Bolsonaro, né? E por quê? Porque você prender o cara preventivamente, na verdade, deu um tiro no pé dos argumentos do pessoal da esquerda. No mundo inteiro está o pessoal da esquerda dizendo não porque o Trump foi injusto com o Alexandre de Moraes, que ele é só um juiz que está fazendo o trabalho dele, não sei o que lá. Só que aí, né, só fazendo o trabalho dele, não sei o que lá, e no final das contas ele mandou prender o Bolsonaro porque o Bolsonaro falou com o filho dele numa manifestação. Que história é essa? Isso não tem lógica nenhuma, né? Não tem nada de razoável. Tanto que os jornais aqui no Brasil falam que é porque ele violou condicionantes da prisão domiciliar, mas não falam em nenhum momento qual que foi a violação que ele fez. Pô, falar com o filho? Caramba, que coisa é essa? Não tem lógica nenhuma. Ou seja, isso acabou sendo um tiro no pé do Alexandre de Moraes. O pessoal não tem como defender ele agora. Ou seja, fica estranho esse negócio, né? Não, o cara realmente tá dando uma de ditador, de mandar prender o cara sem motivo algum, né? E como eu já expliquei para vocês, o objetivo do Alexandre de Moraes para mim tá claro. Ele tá se sentindo muito mais atingido que os outros. Todo mundo queria botar o Bolsonaro na cadeia, isso é verdade, inclusive o Gilmar Mendes, mas só o Alexandre de Moraes que está se ferrando nesse momento com a Lei Magnitsky, né? Então, ou seja, o movimento aqui foi justamente ele se sentiu isolado no STF. Eu não descarto nada o fato dele ter ficado sabendo que o Gilmar Mendes, que é o cara que é mais perto dele ali, mais amigão dele ali, estava querendo marcar um encontro com o Bolsonaro, aí ele falou, putz, até ele está se afastando de mim, até ele está afastando. E no final das contas resolveu fazer essa jogada de vamos botar todo mundo junto. Ou vai todo mundo junto para Magnitsky, ou então acabou essa parada, acabou essa palhaçada toda, né? Muito estranho esse negócio do encontro entre o Gilmar Mendes e o Bolsonaro ter falhado porque o Alexandre de Moraes mandou prender o Bolsonaro. Será que não foi exatamente por isso, né? Exatamente porque o Alexandre de Moraes se sentiu isolado. Até o Gilmar Mendes está indo conversar com o Bolsonaro, né? Veja, aquela movimentação no domingo, as movimentações na rua no domingo foram impressionantes, tinha muita gente, né? Deve ter chamado a atenção de muita gente lá em Brasília que estava achando que Bolsonaro estava morto, não sei o que lá, politicamente, e viram que não é bem assim. O Alexandre de Moraes ficou apavorado com isso e quis botar os coleguinhas na roda, né? Será que foi isso? Não dá pra gente saber, não dá pra gente ter certeza. Ninguém vai falar isso abertamente, mas faz um sentido, não faz?